companheiro Molinar, acho que esqueceu qualquer coisa, vai falar. Explicar por que o Huberto escreveu o livro. Porque o Djalma pediu para ele. Quer dizer, o cara que teve relação com um monte de jornalistas aí, internacionais, tal, de grande mídia, e por que ele escolheu o Huberto para escrever? Ele escolheu um figurão para escrever esse livro. Já que existe uma biografia que foi do Flávio Prado, da TV Cultura, né, que saiu há alguns anos, 2, 3 anos. É porque, na relação que ele teve com o Huberto levou exposição de fotos que o Djalma fez no shopping aqui. O Huberto viu, ele era presidente da Câmara lá em Sacramento, ele fez exposição lá. Aí, com a ida do Djalma a Sacramento, ele estabeleceu uma relação com o Djalma. A partir dessa relação de confiança com o Djalma solicitou que ele escrevesse. Ele adquiriu a confiança de ter solicitado isso. Aí o Huberto ficou obrigado a cumprir. Então, eu quero fazer da minha fala apenas agradecimento. Sobretudo por essa oportunidade que o Molinar acabou de relatar aqui, essa confiança, sobretudo também por não me conhecer. E na ocasião, ele foi a Sacramento nesse trabalho que ele fez aqui em Uberaba. Indagado pela imprensa aqui de Uberaba, o que eu achava de relevante na vida de Djalma Santos, certamente eles imaginaram que eu ia falar que ele tinha essas 2 estrelas que tem no peito da seleção brasileira. Ele foi coautor e responsável por 2 delas, quando foi bem frisado aqui, o Brasil era pouco conhecido no mundo, né, para confundir a bandeira do Brasil com a bandeira de Portugal. Então, eu disse para o jornalista, olha, o trabalho relevante de Djalma Santos foi o trabalho dele com crianças. Porque normalmente, e quase que sempre, as pessoas, quando chegam no ápice da fama e da celebridade, como Djalma chegou, e foi o único jogador brasileiro a jogar na seleção da FIFA no seu centenário de fundação, em 2004. Pelé tinha sido convocado, mas não pôde jogar, que estava machucado. Então, o Djalma Santos foi o único brasileiro que vestiu a camisa da seleção da FIFA, com os maiores jogadores do mundo. E foi considerado, de uma partida só, que ele jogou em 1958, o melhor lateral do mundo. Ele estava na reserva, né, em 1958, e todo jogador que fica na reserva fica desmotivado, não faz treinamento. Djalma não, Djalma treinava com afinco. E na partida final contra a Suécia, o Fiola chamou o Djalma e falou: você que vai jogar, o de sorte está machucado. Ele estava preparado. Então, o exemplo de vida de Djalma Santos, com toda a sua humildade, é essa confiança em si próprio, é esse investimento que ele fez nele como atleta e como um brasileiro que amava o seu país. Ele estava preparado. E numa partida só ele foi considerado o melhor lateral da Copa de 58. E a partir dali o Brasil passou a figurar, né, no mapa do mundo, né, sobretudo porque tinha um presidente visionário, né, Juscelino. Então nós abordamos no livro toda essa saga do povo brasileiro. O futebol faz parte da alma do brasileiro. Desde os jogos nas várzeas, as peladas, até, né, os campeonatos mundiais, isso faz parte da nossa cultura e faz parte, né, da nossa gênese de pessoas que gostam da terra. Então, Djalma representou tudo isso, né? Não tinha o Fausto dos atacantes, ele era um jogador de defesa, mas foi assim o período em que o brasileiro se sentia bem, era feliz, né, com o futebol. E ele de um lado, como foi dito aqui, e o Newton Santos do outro. E o livro é dedicado a esses 2 brasileiros, né, que foram exemplos de homens, né, patriotas que amaram o país, né, jogando futebol. Então eu só tenho a agradecer, gostaria
de agradecer, assim, no meu livro, na parte final do livro, eu faço um elenco, todas as pessoas que me ajudaram, mas foram muitas pessoas que me ajudaram, né? Porque tinham em Djalma esse ícone, esse paradigma, esse exemplo de uma pessoa que, embora fosse, vamos dizer assim, celebridade, tinha passado por todas as agruras da vida, né? Desde criança, e os relatos são emocionantes. Quando o pai foi servir a Revolução de 32, abandonou o lar, e a mãe do Djalma, uma mulher fantástica, fabulosa, era empregada doméstica, criando os 3 filhos, ele e mais 3 irmãs, e passando por tudo quanto é dificuldade. E ele fez o que é importante para nós hoje, para nossa reflexão, é que muitas coisas que a gente pensa que é ruim para a gente, na verdade, são testes que o Criador está colocando na gente para a gente fazer daquele obstáculo um trampolim para a gente projetar. Djalma Santos, ele queria ser da aeronáutica. Ele achava bonito o uniforme da aeronáutica, tinha um coleguinha dele que se vestia, e ele entrou na escola preparatória para fazer carreira militar. E era sapateiro. E a mão dele foi presa numa dessas máquinas que São Paulo já começava num processo de industrialização. Ficou presa há muito tempo, porque o dono da máquina não estava presente. Até que chegou, que liberou a mão do Djalma, foi assim um período que ele perderia a mão. Foi para o hospital, né? E ficou muito aquele sangue amassado. Ele me disse que o médico furou, tirou aquele sangue pisado, mas ele ficou com uma sequela na mão. E dessa forma ele não pôde seguir a carreira que ele queria, foi ser jogador de futebol. E o lance mais característico, que dava assim uma grande potência nos atacantes, é que ele jogava a bola lá dentro da área, por causa do enrijecida, o pulso dele, ele tinha essa capacidade. E jamais desistiu, jamais ele tinha o espírito assim negativo, sempre uma pessoa altruísta, sempre uma pessoa caridosa, sempre preocupado com os colegas, que é muito comum, né? E nós temos um exemplo disso assim que nos deixa assim angustiados, que jogava com o Djalma na ala direita da seleção brasileira, Djalma Santos e Garrincha. E Garrincha era alcoólatra, e todos sabem da tragédia que foi, né, o fim da vida de Garrincha. E Djalma Santos era solidário com todos eles, não só com Garrincha, mas com o Veludo. Veludo também era um jogador assim, excepcional, um goleiro fantástico, né? E também foi vítima, né, do alcoolismo. Então, meu livro, e esse tempo todo, uma década para a gente chegar, foi uma década assim, de reflexão do que nós podemos, do que o Criador coloca em nós, tanta potencialidade e tanta forma da gente brilhar na vida, seja no futebol ou seja em qualquer ramo que a gente escolha. Então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que vieram aqui hoje, né, celebrar esse lançamento, e nós aproveitamos aí, já falou que a gente é cultura, a gente fica aqui o convite para Sacramento, e o prefeito, nós fazemos aí no desemboque uma solenidade conjunta com o Sacramento, porque afinal de contas 200 anos é uma data que deve ser comemorada com dignidade, e nada maior do que como foi colocado aqui hoje, né? Aí, para me finalizar, a homenagem foi prestada para a mulher. Nós fizemos a biografia de uma mulher admirável aqui de Uberaba, o Luiz Molinar, e a sua companheira Luciana fizeram a biografia da Lucília Rosa Vermelha. Então,
Uberaba, se a gente for falar do tanto de pessoa importante que aqui tem, a gente ficaria a noite inteira. É uma cidade, vamos dizer assim, que tem o privilégio de ter aqui nos seus filhos pessoas extremamente importantes, né? No sentido de pessoas humanas admiráveis. Muito obrigado a todos que aqui vieram.